Olá pessoal, eu sou Emanuele, sou professora de Ciências e Biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os vírus, né? Esses seres tão curiosos, os vírus, tá? A primeira coisa que nós vamos falar é que quando a gente aprendeu as características básicas dos seres vivos, uma delas é que todo ser vivo ele é composto por célula. E aí eu te falo que os vírus eles não possuem célula, não possuem estrutura celular. Por esse motivo, os vírus são agrupados à parte dos outros seres vivos, tá? Porém, eles possuem uma característica que é inerente a todos os seres vivos, que é possuem material genético. Alguns vírus possuem como material genético o DNA, que são os adenovírus. Outros vírus possuem como material genético o RNA, que são os retrovírus, tá? Então, a primeira coisa é que, numa classificação geral, os seres vivos são divididos em 5 reinos e os vírus eles estão numa classificação à parte desses 5 reinos, porque eles não possuem célula, tá? Então, se você me pedir para definir o que é um vírus, eu vou te falar que um vírus é um parasita intracelular obrigatório. Isso quer dizer que parasita intracelular, ele precisa estar dentro de uma célula e obrigatório porque ele vai precisar dessa célula para fazer o seu ciclo de reprodução, tá? Então, os vírus são considerados parasita intracelular obrigatório por esse motivo. Precisam estar dentro de uma célula para que ocorra a sua reprodução, certo? Então, vocês vão ver aí a estrutura de um vírus, né? Então, basicamente, fora de uma célula, o vírus ele é uma cápsula de glicoproteína, né? Com uma molécula de DNA ou de RNA, tá? Alguns vírus possuem, além do capsídeo que protege essa molécula de DNA ou de RNA, eles possuem um envelope proteico, né, que confere maior resistência aos agentes externos a essa estrutura viral, né? Então, esse envelope, ele dá maior resistência ao vírus, tá? Os vírus, eles podem ser de várias formas, tá? Então, vocês vão ver aí nesse slide. Eu tenho o vírus do Ebola, né? Que se vocês verem, ele tem uma forma espiralada. O vírus da hepatite B, o próprio vírus do HIV, que é um retrovírus, né? O vírus da imunodeficiência humana. Eu tenho um adenovírus, eu tenho o vírus da influenza, o vírus da raiva ou hidrofobia, né? Como também é conhecido. Os vírus bacteriófagos, né? Que tem essa estrutura aí meio extraterrestre. O vírus da herpes, né? Que é considerado uma IST. O vírus do rotavírus, o condiloma vírus, enfim, os vírus eles têm diversas estruturas, tá? Mas essa estrutura viral basicamente consiste em uma cápsula de proteína envolvendo uma molécula de material genético, tá bom? Então, a gente escuta bastante, né? Vai ao médico e o médico fala assim: você está com virose. Muitas vezes a pessoa fala assim: esse médico não sabe o que eu tenho e está falando que eu tenho virose. Por que isso? Né? Por que falar que tem virose? Porque os vírus eles possuem uma alta taxa de mutagenicidade. Isso quer dizer que a sua estrutura de DNA ou de RNA, ela sempre sofre modificações. E diante disso, fica difícil estabelecer naquele momento qual vírus está atacando o seu organismo. Por isso que, como um termo genérico, a gente usa uma virose, tá? Porque não se sabe especificar naquele momento qual é o vírus. Mas, basicamente, ele está atacando as suas células e vai te causar uma série de desconfortos. Tá? É isso que quer dizer o termo genérico, você está com uma virose. Devido à alta taxa de mutagenicidade dos vírus, né? A medicina clínica ela acaba usando esse termo mais genérico, tá? Existe remédio para vírus? Não existe remédios para vírus. Então, quando a gente vai ao médico
Por exemplo, você está com gripe, você está com o vírus da gripe. Você vai tomar remédio para a gripe? Não. Você vai tomar medicamentos que possibilitam ao seu organismo reagir àquele agente viral, conferindo maior imunidade, uma maior resistência do seu organismo, para que suas próprias células de defesa combatam aquele agente viral, tá? Então, não existe medicamento para combater o vírus, e sim medicamentos que atenuam os sintomas daquela virose que está afetando o seu organismo, tá? Como esse vírus vai agir dentro da sua célula? Então, esse vírus ele vai entrar no seu espaço intracelular, tá? Nesse espaço intracelular, ele vai obrigar essa célula a trabalhar para ele, né? Então, ele vai escravizar essa célula vai passar a produzir proteínas para o vírus, tá? E num determinado momento, esse vírus vai quebrar a membrana plasmática, rompendo e liberando no espaço extracelular DNA ou RNA viral. Isso eu falo que é um ciclo lítico dos vírus, tá? Enquanto o ciclo lisogênico é quando o vírus ele vai inserir um pedaço do seu DNA no DNA celular, tá? Incorporando nesse DNA celular. E aí, essa célula vai se multiplicar e num determinado momento esse vírus vai atingir o organismo, tá? Então, tem remédio? Eu não consigo combater o vírus no organismo, apenas os sintomas, apenas agir sobre a sintomatologia. Mas quem são os grandes aliados contra os vírus, então, para os seres humanos? São as vacinas, tá? Então, o que são as vacinas, né? As vacinas, elas consistem basicamente no vírus morto, num pedaço de DNA viral ou num vírus atenuado, ou seja, sem a sua toxicidade para o organismo. Então, eu vou injetar naquele organismo esse vírus atenuado, morto ou recortado. Para quê? Para estimular uma defesa, uma resposta imunológica desse organismo, tá? Então, aquele organismo entrando em contato com o vírus enfraquecido, ele vai produzir células de defesa, né? Vai produzir leucócitos de defesa para combater o vírus de verdade, caso você seja exposto àquele agente, tá? Então, vai aí na sua carteirinha de vacinação, olha se o calendário tá completo, porque é muito importante, tá? Por causa das vacinas, muitas viroses que poderiam causar muitas morbidades, mortalidades, elas foram erradicadas e também diminuída bastante sua mortalidade no Brasil. É o caso da poliomielite, né, que é a paralisia infantil, a rubéola, o sarampo, a raiva, o rotavírus, a hepatite C. Então, uma série de doenças que poderiam causar altas taxas de mortalidade devido ao calendário de vacinação, é atenuado bastante esses resultados dessas viroses, tá bom? Essa aula inicial foi para a gente conhecer um pouquinho sobre os vírus, um pouquinho sobre as vacinas, e na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre o novo coronavírus, né? Nessa realidade que a gente está inserido em 2020, esse vírus que a gente tomou conhecimento finalzinho de 2019, início de 2020, né, o novo coronavírus ou SARS-CoV-2, a gente vai conhecer um pouquinho na próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, deixem um comentário.